Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo no canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Amém, meus irmãos? Bom, hoje é dia 4 de junho de 2018 e nós estamos aí caminhando na esperança do Maranata, que significa o Espírito e a noiva dizem Maranata, ora vem Senhor Jesus. Meus irmãos, mais uma vez, analisando os fatos, analisando as coisas, entendendo como funciona a arquitetura do tempo de Deus, do agir de Deus e da fatal justiça de Deus sobre a terra. Eu quero ler com os irmãos, hoje nós vamos caminhar em Mateus, nós vamos caminhar no livro de Gênesis e nós vamos caminhar no livro de Naum, amém? Vamos trabalhar esses 3 livros. Mais uma vez, mostrando claramente aqui a realidade dos fatos, a realidade das coisas. Eu tenho ouvido muita coisa esses dias, então, assim, se eu conseguir lembrar alguma coisa importante, eu vou estar repassando para os irmãos. Mas o meu coração, meus irmãos, ele está em paz. Eu fico feliz que eu tenho conversado com algumas irmãs e até com alguns irmãos, e eles todos dizem a mesma coisa. O meu coração está em paz. A gente fica triste pelos que nos circundam, né? No caso, os nossos familiares, amigos, colegas, companheiros de vida. Mas, infelizmente, não depende da gente, mas por nós mesmos. Pelo menos eu posso dizer, e tenho ouvido vários irmãos dizendo, o meu coração está em paz. Nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que cuidar da nossa vida. Amém? Meus irmãos, Mateus capítulo 24, do 36 ao 44, nós vamos começar a ler lá do versículo 36, tá bom? Basicamente, ele está relacionado com a parábola da figueira e exortação à vigilância. Olha só, eu vou ler devagarzinho, vou tentar conversando bem devagarzinho nesse vídeo aqui, né? Para que o Senhor Espírito Santo toque cada um dos corações. Tem um irmão... Ele deixou no vídeo passado um monte de referência bíblica provando, segundo ele, o pós-tribulacionismo. Eu ainda não tive tempo de anotar aquelas referências, meu irmão, mas vamos ver essa semana, né? Segunda-feira é mais calma para mim, porque meus filhos vão para a escola agora essa semana até 1h da tarde. É semana de escola ainda, mas é também entrada de férias. Eles entram agora dia 9 de férias. Então, quando eu estou sozinha em casa, é muito mais simples. Olha que silêncio, não tem que ficar dando atenção para ninguém. Então, eu vou tentar essa semana, tá? Anotar aquelas referências bíblicas todas que o irmão deixou no vídeo passado e ver se a gente consegue falar em cima delas aqui alguma coisa. Mas, enquanto isso, como eu leio a Bíblia todos os dias praticamente, é claro que eu falho dias também, não vou ser hipócrita aqui e falar pão e a ferro e fogo. Não, que eu leio todo dia, né? Mas tem hora que realmente, tem dias que realmente acaba que eu não consigo, levanto de manhã e já tem uma coisa para resolver aqui, outra colar e tá. Quando eu assusto já deu 10 horas no relógio. Esse negócio de ler Bíblia, se você não levanta na marra, fecha o olho pro resto, senta numa mesa, acende uma luzinha, se for escura ainda, e te coloque a ler 10 minutos, meus irmãos, você não consegue fazê-lo, né? Então, assim, depois eu vou fazer, depois eu deixar para depois, ele é um decreto de que você não vai conseguir fazer. Mas naquilo que eu faço, né? Porque eu não consigo ficar mais de 4 dias sem ler a Bíblia todos os dias. Tipo assim, eu posso faltar até 3, 4 dias aí. Mas já chega no 4º dia, eu fico nervosa. Você já viu esse povo que fuma quando fica sem cigarro e fica doidinho? Pois é, eu fico mais ou menos assim. Só que eu não fico nervosa xingando o povo não, viu? Eu fico afoita, eu fico angustiada, eu fico ansiosa em mim, no meu espírito. Porque eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso viver isso na minha vida, né? E às vezes um pouco que a gente lê, brota isso que nós vamos conversar aqui hoje. Então, numa sentada que eu dei aqui, acho que foi no sábado de manhã, assim, porque domingo foi ontem, não tive como, acho que foi no sábado mesmo. Não foi entre sábado e domingo agora, né? Uma sentada que eu dei aqui nessa mesa, olha só o que sai, um estudo, né? Hoje virou isso, eu não consigo ler só para mim, aquilo que eu leio
começa a ver tanta coisa, tanta conexão entre um texto e outro, acaba montando um estudo. Mas, glória a Deus, esse é o trabalho que tem sido na minha vida, esse é um ministério que eu acredito que Deus tem me dado, e é justo que seja assim. Terrível seria se eu sentasse para ler a Santa Escritura, levantasse vazia, ou então me enchesse só a mim mesma e ficasse satisfeita por isso. Não, é justo que depois de ter lido a Bíblia até hoje 2 vezes na minha vida, eu consegui. Acho que 2 vezes. Não, sim, 2 vezes. Agora eu tô lendo os profetas menores, né? Eu não tô lendo de novo desde Gênesis, não. Eu falei, não, eu vou ler os profetas menores agora. Mas eu tenho esse orgulho, eu tenho uma medalha pessoal que eu mesma me dei de congratulação por eu ter conseguido ler a Bíblia na minha vida 2 vezes. Tem gente que fala, eu já li mais de 90, eu já li a Bíblia mais de 10 vezes, eu já li E por que muitas dessas pessoas não têm fruto? Por que a palavra de Deus não flui da vida delas? Elas não têm até um ministério, se tem, é um ministério todo avacalhado, como histórias que já chegaram para mim. Não é todo mundo, porque é aquele que se dedica realmente a ler as Escrituras de todo o coração com um só interesse: conhecer verdadeiramente a Deus, se chegar a Deus, ele se enche, né? E ele se torna realmente um bálsamo ambulante. Aonde vai tem sempre uma palavra para dar. Vira um conselheiro, né? Porque estuda, né? Estuda as Escrituras e o Espírito Santo então vai abrindo a mente da pessoa. Então, meus amados, eu tô aqui, né, para tratar com os irmãos mais uma vez a palavra de Deus. Então, Mateus capítulo 24, do 36 até o 44, tá dizendo o seguinte: mano a mano que eu for lendo, os irmãos vão entender por que eu tô lendo esses textos e qual é o fechamento de toda essa palavra. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, dizia Jesus aos apóstolos. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus começa a dizer então da vinda do Filho do Homem. Em Mateus capítulo 24, ele pega o exemplo dos dias de Noé e ele diz que vai ser igualzinho nos dias de Noé. E ele diz que uma das coisas que aconteciam nos dias de Noé é que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, se davam em casamento, até que Noé simplesmente entrou na arca, ninguém percebeu quando ele entrou, e eles só perceberam que alguma coisa mudou quando veio o dilúvio e destruiu a todos. Eu não vou puxar a referência, mas lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, se eu não me engano, tá? Tá lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu não lembro o versículo, mas leia todo o capítulo 5 que você vai achar essa frase que eu vou dizer que o apóstolo Paulo citou. Ele diz o seguinte: pois quando disserem a paz e segurança, ou quando disserem paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Esses 2 textos, eles parecem muito. No caso do Noé, veio o dilúvio. Então, quando veio o dilúvio, eles perceberam que algo mudou radicalmente, mas era tarde demais e o dilúvio levou a todos. Morreu todo ser que respirava, todo ser que estava na terra que respirava, morreu no dilúvio. Mas eles, quando Noé entrou na arca, eles não perceberam, tá? Aí você fala assim, Ana, do que se trata essa vinda do Filho do Homem que se refere a Jesus? Ele continua complementando no versículo 40 de Mateus capítulo 24, para dar exatamente a referência de qual é esta vinda em particular. Então, 2 estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas se considerar isto, se o pai de família soubesse a que hora veio o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa.
Por isso, ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos prestar atenção agora aqui com algumas conjecturas. Primeira delas, vamos pegar aqui os pós-tribulacionistas como exemplo, sem querer ofendê-los. Mas vamos pegar os pós-tribulacionistas como um bom exemplo aqui para compreender um detalhe que eu quero colocar para vocês. A palavra de Deus diz, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas se considerar isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu vejo por alto, porque eu não acompanho mesmo, mas às vezes a gente vê um pós-tribulacionista, né? Inclusive agora em que eu falo, provavelmente deve ter algum pós-tribulacionista escutando esse áudio, esse vídeo. E a pergunta que eu faço, a Bíblia diz claramente que vai ser arrombada a casa daquele que não estiver vigiando. O que é uma casa arrombada? É uma casa arrombada, a porta é jogada no chão, o ladrão ele entra, ele não tem cuidado em roubar, ele vai abrindo as gavetas, jogando tudo pro chão, ele vai caçando o tesouro dentro da casa. Tem ladrões que, se eles não encontram nada, eles fazem vandalismo dentro da casa. Tem ladrões que, quando entram para roubar uma casa, se o dono da casa está lá, ele é pego de surpresa, e o ladrão pode fazer violência com ele, pode judiar, pode maltratar, pode bater, pode até matar o dono da casa. Então, quando um ladrão ele aparece, a probabilidade de ter uma certa destruição é muito grande, né? São danos, derrubada, arrombada a sua casa. É claro, tem casos de ladrão que entra, né? E ele rouba coisas que às vezes o dono de casa chega e nem percebe, só vai perceber quando vai lá em tal lugar que tinha tal joia e percebeu que a casa foi roubada. Mas normalmente não é bem assim. O ladrão ele entra, ele quebra tudo, ele faz a baderna dele. Porém, aqui está dizendo que só aquele que não estiver vigiando é que vai ter a sua casa arrombada. E Jesus, ele conclui o versículo 44 dizendo, por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Meus irmãos, para os pós-tribulacionistas, a gente vê, tá? A gente vê que são pessoas que estão vigiando a modo deles, mas eles estão vigiando, tipo, eles leem a Bíblia, eles falam de Jesus o tempo todo, eles estão preparando para entrar numa época na terra em que a terra vai comer o pão que o diabo amassou num primeiro momento e depois a ira de Deus que vai terminar de arrebentar com todo mundo. Então eles estão tentando aí ensaiar a fuga, preparando abrigos, preparando um mantimento, né? Então a gente pode dizer que é um povo que está pensando no assunto, está olhando a respeito do assunto, está vigiando. São pessoas que a partir do momento, eu estou falando para pós-tribulacionista, por favor não me confundam a minha lógica, eu estou querendo completar um raciocínio aqui. Mas os pós-tribulacionistas, eles, na mentalidade do entendimento deles, assim que eles verem o anticristo em cadeia nacional ou cadeia mundial, que vai ser nacional, vai ser mundial, né? Eles vão entender, poxa, tá na hora de fugir, tá na hora de me cuidar. Agora eu vou entrar, entre parênteses, né? Eu vou entrar na arca, porque agora Deus vai me guardar, porque vai começar, o pau vai quebrar, né? Então, aparentemente, para mim, isso é sinônimo de vigilância. Mas, ora, Jesus ele diz que aquele que não estiver vigiando, a casa vai ser arrombada. E lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, a Bíblia fala que vão ter os decapitados porque não aceitaram a marca, o nome ou o número da besta. E eles vão ser decapitados. Em Daniel, eu não vou lembrar o capítulo aqui, não sei se é 7 ou 9, porque eu não sou muito de ficar folheando demais o livro de Daniel. Mas tem um momento lá que fala que o anticristo, o iníquo, ele vai magoar os santos, ele vai feri-los. E em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a Bíblia diz que o anticristo ele vem para aqueles que não deram crédito à verdade do amor.
E Deus então os entrega no erro porque não deram crédito à verdade. Então Deus os entrega a operação do erro para serem julgados. Então você leia lá 2 Tessalonicenses capítulo 2. Então peraí, se 2 Tessalonicenses diz que o anticristo vem para aqueles que não acreditaram no amor de Deus, na palavra verdadeira do amor de Deus para serem salvos, é por isso que Deus os entrega ao engano. Se lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, descreve claramente que vai ter um grupo de pessoas da terra que vão ter sido decapitadas porque não aceitaram a marca da besta. Se você vai lá em Apocalipse, capítulo 13, a Bíblia fala lá mais no finalzinho do capítulo que foi dado ordem para que aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida iriam adorar a besta e consequentemente iriam aceitar a marca da besta, e fala que obrigou a todos, pequenos, grandes, importante, não é importante, qualquer ser humano, né, a pôr certa marca na mão direita ou na fronte. Eu entendo que na grande tribulação vai ter dois caminhos. E todo mundo que estiver na grande tribulação não vai poder seguir os dois caminhos. Ou vai optar por um, ou vai optar por outro. Quem optar por a marca da besta não vai ter salvação. Vai para o inferno, vai para o lago de fogo e enxofre. Porque não vai ter salvação para essa pessoa. O nome dela não estará escrito no livro da vida e ela vai ter que comparecer diante o trono branco que está lá em Apocalipse, capítulo 20, se eu não me engano. Mas aquele que não aceitar a marca da besta vai ser salvo, a Bíblia diz sobre isso. Eles vão receber vestes brancas, ramos de palma nas mãos e vai ter um coro gigante que vai estar glorificando a Deus lá em Apocalipse capítulo 19. Eu começo já até a lembrar os capítulos, tá vendo? Que a gente, de tanto falar, começa um pouquinho, a gente lembra a referência, né? Mas é uma multidão incontável. Tem outros capítulos em Apocalipse que descreve isso, aqui no canal a gente já estudou isso muito. Mas em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, diz que aquele que não aceitou a marca da besta foi decapitado. Ora, a casa é arrombada então, porque se a pessoa vai ser decapitada, a casa foi arrombada. O corpo físico, a carne, vai perecer. Essa pessoa fatalmente então vai ser pisada no largar da ira de Deus. Então, como é que Deus pôs essa pessoa na arca? Que arca é essa? Mas aqui fala claramente, portanto, aqui fala lá, ó, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Esse tomado aí é o harpazo do arrebatamento que está lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Porque o próprio apóstolo Paulo começa a falar com os irmãos em Tessalônica para eles não chorarem por aqueles que morreram, pensando que esperança para aquele povo não tem, porque foram santos que foram perseguidos e foram martirizados naquela época. Mas o apóstolo Paulo fala, meus irmãos, num abrir, num piscar de olho, nós seremos arrebatados. Porém, antes, aqueles que morreram vão ser levados primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, e subiremos por entre as nuvens e encontraremos com eles quem? Aqueles que faleceram, foram mortos, mas morreram em Cristo entre as nuvens, e depois estaremos com Cristo nos ares, encontraremos com Cristo nos ares. Quando Paulo se refere a ares, ele está se referindo ao terceiro céu, é onde a tal porta foi aberta e a noiva entrou pela porta. A porta foi fechada, por quê? 2 estarão no campo, uma será tomada e deixada a outra. Na grande tribulação, ninguém vai ser tomado ou deixado, mas conclui com Apocalipse 24, né, capítulo 20, versículo 4, que quem não pôs a marca da besta vai ser decapitado. Tá vendo aqui que não tem sentido, então, né, a vigilância que o Senhor Jesus está avisando, ela não é para a pessoa ser decapitada. Você vai vigiar para ser decapitado? Fica vigiando para você não aceitar a marca da besta? Ninguém sabe o dia nem a hora, nem o filho, nem os anjos, somente o pai. Um casamento judaico, eu vou falar aqui muito por alto como eu me lembro, só para dar uma frisada no assunto. Não podemos desconsiderar a raiz de Jesus. Jesus
é judeu. Ele é judeu. E ele nasceu, cresceu e morreu no meio do povo judeu. Jesus não pisou em Tessalônica, Jesus não foi a Roma. Jesus ele ficou dentro da região ali de Israel, até onde eu entendo. Ele não visitou as 7 igrejas da Ásia. Não foi como o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, não. Jesus ele veio para os judeus e os judeus o mataram. Jesus, nascendo judeu, ele cresceu no meio da cultura judaica. Então Jesus só sabia falar como homem daquilo que a cultura judaica dele trazia. É como um brasileiro que sai do Brasil e vai para o exterior. Eu tô na Itália já há 12 anos. Mas a minha visão brasileira de ser não foi embora. Eu não virei italiana. Eu hoje tenho muitos costumes italianos, hoje eu tenho uma visão italiana da vida, do mundo. Eu hoje consigo cozinhar comidas de pratos italianos, eu falo italiano, eu entendo italiano. Eu estou envolvida nessa sociedade italiana, mas eu sou brasileira. Eu sou sempre brasileira. O meu coração é verde, amarelo e azul e com estrelinha branca, né? Escrito Ordem e Progresso. Eu sou brasileira, a ponto que eu estou aqui falando em português. Eu podia, se eu fosse italiana, falar em italiano e fazer um canal só na língua italiana. Mas eu quero e eu vivo o Brasil ainda, eu vivo o povo brasileiro. Então eu tenho costumes brasileiros. Eu não sei fazer um arroz à italiana e engolir isso todo dia como se fosse normal. Mas eu vou no supermercado procurar o arroz que chega mais perto daquele parecido com o arroz que eu comia no Brasil. Eu ainda consigo fazer um prato de arroz, feijão, carne, salada, estilo brasileiro. Então, meus amados e queridos irmãos, a mentalidade minha é sempre brasileira. É sempre brasileira. Mas se eu for no Brasil, eu vou ter alguma coisa italiana, mas o Brasil está no meu sangue. Jesus, como foi judeu, ele estava introduzido na cultura judaica. Lembrando, meus irmãos, que a cultura judaica foi Deus quem deu para o povo judeu. Começou lá no Êxodo, começou lá com Moisés nas tábuas, começou lá no livro de Levítico. Então aquilo tudo foi sendo montado naquele período. Então Jesus ele absorveu uma cultura já antiga do povo judeu. E o casamento judeu, ele era assim, o rapaz ele gostava de uma moça. A moça também tinha que gostar dele, tá? Aí ele falava com o pai dele, olha, eu gostei daquela moça, eu quero me casar com ela. O pai do rapaz, ele entrava em contato com o pai da moça. E os dois, então, falavam, olha, meu filho gostou da sua filha e tal. A filha, né, ela sabia, então, que ia ter um casamento, né? Ela tinha que aceitar. Eu só sei que, então, vinha fazer uma visita o pai e o filho na casa da moça, na casa da esposa. Ela abria a porta, o pai abria a porta, eles faziam um momento de encontro. E para selar o compromisso, caso fosse concordado, conta a história que eles trocavam uma taça de vinho. Então eles tomavam uma taça de vinho para selar o compromisso do casamento. Depois disso, então, era considerado já na cultura judaica que eles já estavam casados. Só que o rapaz agora ele ia embora para a casa do pai, e ali ele ia construir uma casa para ele. E ali o tempo se passava, ele construía a casa. O dia que o pai olhava para a casa e falava assim, tá bom, tá pronta, você pode buscar a sua noiva? Ele então vinha buscar a noiva. Ele vinha buscar a noiva e, se eu não me engano aqui, porque eu não estudo muito cultura judaica, e o pouco que eu estudei eu já não me lembro 100%, mas eu agradeço a Deus que aqui tá cheio de gente que estuda, né? Mas se eu não me engano, ele vinha na noite buscar a noiva. E ele avisava para o amigo da noiva que ele estava vindo. E o amigo da noiva então dizia para ela, ela tinha que estar pronta, porque enquanto ele estava construindo a casa, ela estava fazendo o vestido dela. As suas vestes, ela estava preparando as suas vestes matrimoniais. Então quando o noivo chegava, ela tinha que já estar pronta e ele tirava ela da casa. Tem um detalhe, agora eu só não me lembro se era na hora do casamento próprio dito ou era na hora que ele queria entrar para fazer o acordo nupcial. Eu não me lembro. Eu sei que tem um momento que o noivo bate na porta
Se a noiva não abrisse a porta, o casamento era desfeito. Quer dizer, o noivo, uma vez que ele fez o compromisso de se casar com tal mulher, ele não podia voltar atrás, ele tinha que casar à força, porque ele fez um compromisso, ele pagou um dote. Mas a noiva, se ela não quisesse, no último momento, ela não abrisse a porta, o noivo tinha que voltar para trás com uma mão na frente e outra atrás. O que acontece? Então a noiva abria a porta, eles saíam, né, com a lamparina, ela vinha de encontro com ele, e eles então entravam para as bodas, né, para as núpcias, para o casamento próprio dito. E essa festa durava 7 dias. Durante 7 dias se fazia a festa. É onde ele apresentava no final da festa para os convidados a sua noiva ornamentada, adornada. Eu só não tenho certeza, porque eu já vi esses vídeos várias vezes, mas eu não me lembro se ele apresentava a noiva no finalzinho da festa, no final do 7º dia, né? Ele entrava com ela para a recâmara, depois ele já saía com ela dali já desposada, né? Ou se durante esse tempo de 7 dias, nesse meio tempo eles entravam, consumiam um casamento próprio dito e depois participavam do resto da festa. Aqui eu já não... Eu teria que pesquisar mais a fundo, então para não falar besteira eu deixo um pouquinho no ar, mas eu tenho certeza que o negócio durava totalmente 7 dias. Então era firmado o próprio dito casamento, ela ia passar a viver com ele para sempre, porque agora ela, onde ele estaria, ela estaria com ele, era a esposa dele, né, e dariam seus filhos. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque a tribulação como um todo dura 7 anos. A gente viu isso na Bíblia. Quanto a isso, não tem pré ou pós ou mid-tribulacionista que discute. São 7 anos, né? O pré-tribulacionista, ele vai pela cultura judaica. Ele se foca nos costumes judaicos. Porque se Jesus era judeu, dura 7 anos. Então, a gente vai casando tudo em cima desse compromisso. E o vinho que Jesus se comprometeu com a igreja foi o sangue que ele derramou na cruz. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele levou sobre si todos os nossos pecados e transgressões. O castigo que nos trouxe a paz. Olha só, o castigo que nos trouxe a paz. Então, se Jesus levou sobre a cruz o meu pecado, a minha transgressão, se ele pagou pela minha vida, e ele levou sobre ele em cima daquele castigo, e aquele castigo que ele teve me trouxe a paz, por que eu vou ter que passar então dentro de um período para passar pela cólera da ira de Deus? Não, Ana Paula, você não está entendendo. A grande tribulação desses 7 anos, aqueles que são a igreja que vai entrar nela, não vai passar pela ira de Deus. Então eu gostaria que você me explicasse, 2 Tessalonicenses capítulo 2, por que o apóstolo Paulo diz lá claramente que o anticristo ele veio para aqueles que não acreditaram no amor da salvação de Deus? Então, porque eles não acreditaram no amor, Deus os entrega ao engano, para darem crédito à mentira, porque já estavam perecendo? Me explica esse detalhe, só esse detalhe. Então, meus irmãos, claramente, eu, Ana Paula, e eu creio que muitos dos irmãos que estão aqui ouvindo comigo, entendem que a parábola da figueira e exortação à vigilância está falando para o pré-tribulacionista. Porque eu vou vigiar para que a minha casa não seja arrombada. A casa, o apóstolo Paulo, não vou lembrar aqui a referência de onde, ele diz que a casa é o nosso templo, é o nosso corpo físico. A ponto que o apóstolo Paulo chega um momento que ele fala: pobre miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte, dessa casa? E aí depois ele fala que Deus já preparou para nós uma nova morada, um corpo glorificado. Então a minha casa arrombada é destruída, o ladrão entrou. Quem é o ladrão? Satanás. E ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. Matar o quê? Matar meu corpo físico. Roubar o quê? Roubar a minha fé. E destruir o quê? Destruir a minha esperança de salvação. Então, meus irmãos, para não entrar muito no assunto, apesar de eu já ter entrado, esse texto aqui, então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra, eu entendo claramente que é o arrebatamento. O campo, o moinho, lá em Lucas você vai ver também 2 estarão dormindo,
dormindo, um será tomado, o outro deixado. Aquele dormindo lá de Lucas não é dormir no mundo, dormir na vida, nos pecados, não. É dormindo mesmo. Duas pessoas vão deitar para dormir, vão estar lá com a cabecinha no travesseiro. Um será tomado e o outro será deixado. Dois estarão num campo. Campo é lugar de trabalho, é numa fábrica, numa loja, num campo de horta. Um será tomado e o outro deixado. Duas estarão no moinho. O campo, quem trabalha na roça vai de manhã. Mas aí durante o resto do dia eles vão para o moinho moer a farinha. Então pode ser à tarde que eles vão estar lá fazendo o trabalho de moitura da farinha. Então nós estamos vendo aqui manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. O mundo, ele tem um ciclo de quantas horas? 24 horas. Mas ele tem um chamado fuso horário. Então agora aqui para mim, enquanto é 9 horas da manhã na Itália, lá no Brasil ainda é de madrugada. Cada lugar na Terra tem um horário. Então, meus amados, aqui está se referindo ao arrebatamento, que ele vai acontecer no mundo inteiro. Em algum lugar vai ser noite, em outros lugares vai ser manhã, em outros lugares vai ser tarde. É por isso que dois vão estar dormindo, duas vão estar num campo, dois vão estar no moinho, porque ele cobre todos os fusos horários do planeta Terra. Então, esse texto, para mim, ele entra no discurso do arrebatamento, mas uma coisa que eu quero focar aqui é que a Bíblia fala claramente, mas a respeito daquele dia e hora, então aqui é uma data marcada com precisão, dia e hora, vai ter uma hora no céu. Se vai ser 10 horas da noite, horário celestial, em vários lugares do mundo, cada lugar vai ter um horário seu, mas no céu chegou, é o marco, está na hora. Então, daquele dia e hora, ninguém sabe. Não adianta. Se ninguém sabe, como é que eu posso fazer de texto que depois de 7 anos é que nós vamos ser arrebatados? Então, eu sei o dia e a hora. Não, Ana Paula, você não sabe o dia e a hora. Porque depois de 7 anos, vai ter os dias da semana, eles continuam correndo e tem uma hora específica. Então tá certo, a gente não vai saber que dia, que hora ainda na grande tribulação. Mas vai poder contar trombeta, vai poder contar selo, vai poder contar, flagelo, né? Vai poder ver os cavalos, os cavalos do selo, tudo, né? Mas aqui ele fala da parábola da figueira. Amados, pois como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, as pessoas bebiam, as pessoas se casavam e se davam em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, senão quando veio o dilúvio. Gente, na tribulação o povo vai estar casando, comendo, bebendo, se dando em casamento. Na tribulação a gente já estudou claramente que a besta, lá em Apocalipse capítulo 13, ela vai ter poder para agir e perseguir e magoar e matar os santos por 42 meses. Quer dizer, os 3 primeiros anos e meio vai ser tempo de perseguição aos santos que ficarem. Depois disso, a Bíblia fala claramente que eles são vistos no céu com palmas nas mãos e vestidos de branco. E aí vai ver uma assembleia de santos reunidos no céu, quando vai vir o decreto dos flagelos, é tocada a 7ª trombeta. A 7ª trombeta, meus amados, a Bíblia conta claramente que tem um grupo de pessoas no céu, os santos vão estar ali assistindo o decreto da 7ª trombeta. E ali diz que agora, ai dos moradores da terra, porque agora vai vir os flagelos. E quando começam a ter os flagelos, a Bíblia é clara, diz, e ninguém se arrependeu, e ninguém se arrependeu, e não teve arrependimento, pelo contrário, amaldiçoaram a Deus, ao Deus dos céus. Cadê a igreja numa situação dessa? Se ninguém vai se arrepender, da metade para lá. Só o judeu lá no finalzinho, vendo Jesus descendo do céu, é que vai se arrepender. E vai ser como nos dias de Noé. Agora, eu quero ir lá com os irmãos, lá no livro de Gênesis, para estudar um pouquinho mais sobre como foi os dias de Noé, anterior ao dilúvio.
Gênesis capítulo 6. Olha só. Deus anuncia o dilúvio. Capítulo 6, do versículo 11 até o 13. Olha só. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Olha lá a primeira característica dos dias de Noé. A terra estava corrompida à vista de Deus, quer dizer, não tinha mais nada que prestasse. E cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Olha aí a característica dos dias de Noé. Violência. Chegou num ponto em que os homens viraram verdadeiras bestas, ferozes. Era roubo, era matança, era violência. Tudo que era feito na terra nos dias de Noé eram feito com violência. Mas existia provavelmente a nata dos favorecidos e a nata dos desfavorecidos, mas todo mundo estava cheio de violência. Não tinha justiça, era tudo corrupção para todo lado e violência. Tudo era feito com violência. Deus, ele simplesmente falou, basta. Vocês querem uma outra característica aqui de como foi os dias de Noé? Eu tenho aqui para vocês. Começa na corrupção do gênero humano, e isso aqui eu não vou pôr a referência na Bíblia, mas está em Gênesis capítulo 6, versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Meus amados, os anjos caídos, eles possuíram as mulheres. Então, naquela época, nasceram os chamados nefilins. Nefilins eram aqueles seres híbridos. Nos dias de Noé, então, existia violência, existiam seres híbridos, existia deturpação moral total. Se você for comigo no capítulo 7, você vai lá no versículo 1, do 1 ao 13, olha lá, vamos continuar a história aqui. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Quer dizer, no meio daquele povo que vivia naquele momento, Noé era um homem justo. E Deus vira para ele e fala, você vai entrar na arca e com você toda a sua família. Noé era o cabeça da família. Então, provavelmente, ele, como varão da casa, ele deu a educação aos seus filhos. E eles se casaram e a família, de certo modo, estava coberta ali. E Deus, então, fala para ele, você vai entrar na arca, Noé, porque eu achei justiça em você. Levará no meio dessa geração. De todo animal limpo, levarás contigo 7 pares. De todo animal limpo, levarás contigo 7 pares. 7 é o número da perfeição, meus irmãos. O número 7 é o número da perfeição. Ele é um número... deixa eu ver aqui se eu escrevi alguma coisa mais sobre o número 7. Não, só que ele é o número da perfeição. 7 flagelos, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 igrejas da Ásia e por aí vai. O macho e a sua fêmea, mais dos animais impuros, um par, um só. Olha para vocês verem, a ideia de Deus é sempre trazer o que é correto.
Então, dos animais limpos, 7 pares, porque a perfeição é perfeito assim. Mas dos animais impuros, 1 par. Macho e a sua fêmea. E aí ele começa, também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias, isso aqui é ele conversando com Noé. Deus, ele para conversar com Noé. E ele fala assim, olha, você vai entrar na arca, você e toda a sua família, você vai pegar dos animais limpos 7 pares, dos impuros 1 par só, todas as aves, e aí por aí vai, né? Ele começa então a descrever. E aí ele fala, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra, Noé, exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Então Noé, antes do dilúvio, nesse período aí desses 7 dias, né, antes do dilúvio próprio dito, ele preparou a arca. Ele colocou os animais na arca, ele fez tudo. Aqui é o que está contando. Ó. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Quando é que Deus ordenou a Noé? 7 dias antes do dilúvio. Deus chama Noé e fala para ele o seguinte, disse o Senhor a Noé, entra na arca tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justos diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenou. Preparou então o que Deus fala. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Eram 8 pessoas, né? Dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra entraram para Noé. Na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. E aconteceu que depois desses 7 dias veio o dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, olha aqui o dia marcado, nesse dia, no dia 17, no dia 17 do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, eles e todos os animais, segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa, de toda a carne que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea, os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado 7 dias antes, né? E o Senhor fechou a porta após ele. O que eu quero falar aqui? Tem uma data no versículo 11 marcado. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram e houve copiosa chuva sobre toda a terra durante 40 dias e 40 noites. Então começou o dilúvio e isso durou 40 dias e 40 noites, em palavras curtas. Nesse mesmo dia, qual é esse mesmo dia? No dia 17 do 2º mês,
entraram na arca, Noé, seus filhos, suas mulheres, os animais, e Deus fechou a arca por fora. Por que eu estou forçando isso aqui? Porque a gente tem que ler com calma. Foi dito que Noé entrou na arca 7 dias antes do dilúvio. Essa é a conversa que, inclusive, eu até então ouvi falar e passei para frente. Meus irmãos, diz que Noé entrou 7 dias antes do dilúvio na arca. Mas, se você simplesmente ler com calma o capítulo 7 do livro de Gênesis, você vai ver que 7 dias antes que viesse a bomba, 7 dias antes que viesse a bomba, Deus para tudo, chama Noé e manda ele preparar a arca. Esses 7 dias se passam. De repente explode as comportas do céu e do abismo. Veio o juízo. O que acontece? Por causa do dilúvio, Noé entrou na arca e Deus fechou a porta por fora. E ele entra na arca por causa do dilúvio. Vamos voltar a entender isso aqui em palavras curtas. A igreja de Cristo, ela tem sido avisada que vai vir um dilúvio chamado a ira de Deus sobre os homens na terra, 7 anos antes que a ira chegue, ou antes que a ira chegue. Eu não vou dizer 7 anos antes, porque há muitos séculos em que já tem pessoas pregando sobre o arrebatamento, pregando um dia vai vir o juiz de Deus. Mas é antes que aconteça, o aviso está sendo dado. De repente vem um dilúvio, repentina destruição. E ele, o que acontece? Ele entra na arca e Deus fecha a porta por fora. E aí a destruição vem e mata todo mundo que ficou. E quem foi destruído no dilúvio não percebeu que Noé entrou na arca. Eles perceberam só que o pau estava quebrando quando o dilúvio veio matando. Meus amados, não vamos ser ingênuos. Não vamos pensar que quando veio o dilúvio, de uma vez só a água subiu. Não vamos pensar assim. É claro, meus queridos e amados irmãos, quando o dilúvio começou, ele veio sim com as comportas sendo abertas, mas a terra era grande, ela não inundou de uma vez só. Ela começou a inundar. Eu começo a entender que quando o dilúvio chegou, ele começou tendo como uma tromba de água, né? Provavelmente foi uma tempestade. Mas foi o tempo suficiente para Noé simplesmente entrar na arca e Deus fechar a porta no último minuto. O que eu quero dizer com isso? Você vê nesse texto, esse texto é riquíssimo. Se você presta atenção comigo, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. 7 é o número da perfeição. O que quer dizer? Esse texto ele tem muita coisa rica para ser desfrutada. Primeiro, Deus anuncia antes do dilúvio para Noé entrar na arca. Então, durante aquele período de 7 dias, você vê que Noé começa então a se preparar. No versículo 5 diz: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Quer dizer, preparou os animais. Então, durante esse tempo de 7 dias antes da vinda do dilúvio, Deus foi, porque Noé não tinha como buscar animal por animal. Deus ele colocou no coração daqueles animais um instinto de vir até a arca, daqueles animais que tinham que entrar na arca, porque isso aqui, gente, é só por uma obra milagrosa. Os animais estavam no campo, estavam não sei aonde lá pastando. Como é que Noé ia buscar de todas as raças de animais em 7 dias? Ele teria tempo? E as aves que voam? Como é que ele ia conseguir capturar todos esses passarinhos? Então Deus ele mandou os animais. E ali é como os filmes mostram. Os animais eles iam chegando e Noé ia trazendo eles para dentro da arca. Então antes do dilúvio ele foi fazendo o que Deus mandou. Porém, curiosamente,
Antes do dilúvio cair, 7 dias antes, é que Deus anuncia para Noé: está na hora de se preparar, está na hora de ir entrando na arca, está na hora de pôr os animais. Porque antes disso, ele construiu a arca. Noé, antes disso, ele construiu a arca. Aqui eu não vou procurar o texto, porque eu poderia até fazer, mas a Bíblia diz que parece que foi durante 120 anos que Noé foi fazendo a arca. Tem um negócio assim, apregoou também, né? Ele pregou a justiça. A Bíblia diz que ele pregava a justiça, mas isso aqui eu não vou procurar, te deixo como dever de casa. Então, mas 7 dias antes foi o pega para capar. Pega os animais, põe tudo na arca. Gente, não deve ter sido fácil para Noé pôr elefante, pôr cobra, pôr leão, pôr cachorro, pôr gato, pôr koala, pôr urso panda. Animais de todas as espécies Deus trouxe para a arca. E mano a mano que eles chegavam, Noé ia sistemando eles nos seus recintos. As aves foram chegando, né? Isso levou esse tempo. Mas Deus, ele fala para Noé antes disso, 7 dias antes. E aí olha só o que está acontecendo. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Aqui é um dado complementar. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca. Quer dizer, quando a água começou a aparecer, o que ele fez? Vamos entrar, está na hora. Ele com seus filhos, sua mulher e seus filhos, dos animais limpos, todo mundo entrou na arca. Entraram para a arca Noé, de 2 em 2, macho e fêmea, com tudo coordenado. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Está vendo que a gente entende então que durante 7 dias eles foram se preparando e entrando na arca? No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã, Jafé, sua família, suas mulheres e filhos. Nesse dia... E todos os animais segundo as suas espécies, todo gado segundo as suas espécies, todos os répteis que rastejam, todo mundo terminou de entrar ali, é o que dá a entender. Entraram de 2 em 2 para a arca, para Noé na arca. Olha, entraram para Noé, quer dizer, os animais entraram para Noé. Eles entraram para que Noé não fizesse, né? Eles foram entrando, eram macho e fêmea que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após eles. Eu aqui, meus amados, eu entendo que durante esses 7 dias eles foram entrando na arca e aí começou a chover, eles terminaram de entrar na arca e Deus fechou a porta por fora. O povo não percebeu. O povo que vivia ali não percebeu eles entrando na arca. É o que está acontecendo hoje com a igreja. A igreja está vivendo os seus 7 dias de preparação. Nós estamos terminando as vestes nupciais para o arrebatamento, nós estamos entrando na arca, nós estamos proclamando o evangelho, nós estamos inclusive fazendo o trabalho do ID e nesse trabalho almas estão sendo salvas, estão entrando para a arca. Não que eu quero comparar esses que estão sendo salvos nesse momento como os animais, mas de certo modo Noé era o cabeça daquela situação. Deus falava com Noé e os animais entravam na arca para Noé. E a família de Noé foi salva por causa de Noé. E a Bíblia fala que ele apregoou o evangelho, ele apregoou o reino de Deus, ele pediu justiça, o povo não se arrependia. Mas ele conseguiu, como um símbolo da igreja, trazer para dentro da arca muitas vidas. Muitas vidas. O número 7 é o número da perfeição. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja hoje, ela está trazendo para dentro da arca chamada arrebatamento vidas. Enquanto a gente estiver aqui,
Nós estamos trazendo para Deus, está mandando as almas, Deus está mandando os homens, e a igreja está tratando com eles, está trazendo o evangelho, está orando com eles, está ensinando, está discipulando, está batizando, está não sei o que, não sei o que, não sei o que, e os seres humanos estão entrando para a arca de Deus, que é a arca do arrebatamento. Assim como Noé pregou a justiça, porque a Bíblia diz que ele era o pregador da justiça, a igreja também está pregando a justiça do reino de Deus, está anunciando. E as pessoas que ouvem estão entrando. Jesus diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu, Jesus, entrarei e cearei com ele, ele comigo. Essa ceia própria dita é o evangelho de Deus que é vivido no nosso coração e nós crescemos. É um maná celestial chamado pão diário da palavra. E o Espírito Santo que vai tratando conosco e nos ensinando. E nós estamos entrando na arca. Sabe qual vai ser o finalzinho? Quando estourar ali a meia-noite. Já é, filhinhos, diz o apóstolo Paulo, né? Filhinhos, já vai alta a noite e vem chegando o dia. Já é a última hora. Olha aí, o 7º dia antes do dilúvio. Eu, Ana Paula, de todo o coração, acredito que nós já estamos no 7º dia antes do dilúvio. Tá faltando só a gente entrar na arca, porque as águas do dilúvio vão nos fazer entrar na arca, e Deus vai fechar a porta por fora. E nós seremos elevados sobre as águas. Meus amados, o Espírito Santo, ele também tem simbolizado como água. Ele é simbolizado como água. Jesus, ele disse, né, com a mulher: essa água que você está bebendo aqui, você vai querer voltar a beber dela, porque ela vai te trazer sede. Mas a água que eu tenho para dar, nunca mais você terá sede. E o que Deus dá? O que Jesus deixou para nós? Eu vou para junto do meu Pai, preparar-vos lugares. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Mas em meu lugar virá o Consolador. Eu acho que eu pego 2 textos aqui e falo num só, né? Porque eu não me lembro direitinho a referência. Mas a gente sabe que Jesus fala: em meu lugar virá o Consolador. É a água. É a água do nosso Deus. É o Espírito Santo que transborda dentro de nós como fontes de águas vivas. Meus irmãos, aquele que realmente conheceu a Deus e deixou Deus se tornar Senhor e Salvador da vida deles, não tem mais sede. Eu vejo pessoas inquietas, eu vejo pessoas afobadas. Eu vou dar um exemplo, tem a minha sogra. Minha sogra o tempo todo dia ela tá fazendo alguma coisa. Tem vezes que passa na casa dela, ela tá mudando móvel de lugar. Todo dia que eu vou lá, um móvel tá mudado de lugar. E ela não consegue, você olha para ela, você vê que ela não tem paz. Então ela fica o dia inteiro arrumando o que fazer daqui, dali, o tempo todo, desse afogoamento, né? E quando eu tô com ela não vem na minha casa, ela não se sente em paz, parece que alguma coisa manda ela embora, porque ela sabe que quando ela vem aqui, eu sou uma pessoa correta. Eu não aceito cigarro, eu não aceito palavrão, eu não aceito mentira, bagunça, fofoca. Eu vejo, assim, a sensação que eu tenho é como se ela se sentisse nua diante de mim, porque nós temos caráteres diferentes. Ela é uma pessoa maravilhosa, gente, é boa, mas ela tem uma mancha muito grande na vida dela, e Deus me mostrou em sonho o estado da vida espiritual da minha sogra. Então, ela não tem paz. Dá 3 horas da tarde, se passa na casa dela, ela tá com o livrinho aberto da novena da Nossa Senhora dela, lá rezando esse troço todo dia, mas ela não tem paz, ela tá sempre afoita. Os homens ímpios, eles não têm paz, eles têm sede. É onde muitos começam querendo tampar esse buraco desse vazio com os vícios, com o sexo, com o pecado. Mas eles não conseguem preencher esse vazio, eles não entendem por que eu não sou feliz. Porque o buraco que está dentro de você é do tamanho de Deus, que pode entrar dentro de você. Só Ele é a medida certa para... Vocês já viram aquela história lá aquela princesa lá, acho que é Rapunzel, não? Como é que é o nome daquela história lá da princesa que... Cinderela, como é que chama? Eu sei que ela foi maltratada pela madrasta e as 2 filhas, né? O pai morreu, mas antes de morrer ele casou com a madrasta.
E acho que é Cinderela, né? Eu só sei que no final aparece a fada madrinha, faz ela vestir de princesa, dá um sapato de cristal e ela vai na festa pro príncipe escolher a mulher, a esposa. E ele vê ela, ele se apaixona, depois da meia-noite ela sai correndo. E aí um sapato fica lá caído para trás e o outro fica no pé dela. E depois a madrasta encontra o sapato, quebra o sapato, mas ele ficou com outro sapato e ele começa a girar toda a condeia, todo o reino, de casa em casa, experimentando o sapato. Não entrava no pé de ninguém, só entrou no pé da Cinderela, porque foi sob medida ela. Só ela podia pôr aquele sapato. Se não fosse no pé dela e se não fosse aquele sapato, não entrava. Assim é Deus, meus irmãos. Assim é Deus. O nosso coração só pode encaixar aos pés de Deus. Não adianta querer encaixar teu coração no pé do mundo, no pé do diabo, no pé do sexo, no pé da droga, no pé do pecado. Não. Só os pés do Senhor têm a medida certa para encaixar o teu coração. Se você não põe o teu coração na submissão da vontade do Pai, você nunca vai ter paz. Você nunca vai ser preenchido, vai sempre ter uma brecha. Creia. Então, meus queridos irmãos e amados, a gente vê aqui, 7 dias antes do dilúvio, Deus anuncia para Noé começar a se preparar. E ele faz tudo que Deus manda. Num dia específico aqui, no dia 17 do segundo mês, arrebentam-se as comportas das águas. E Noé termina de entrar na arca, provavelmente naquele dia a Bíblia diz que ele entra na arca e Deus fecha a porta por fora. A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses, acho que capítulo 5, quando disserem paz e segurança, olha o detalhe, lhes sobrevirá repentina destruição. E Jesus, para confirmar tudo, meus queridos, disse em Mateus capítulo 24, do 36 em diante, que vai ser como nos dias de Noé. Olha só, eu quero ler para os irmãos aqui, Gênesis capítulo 7, do 1 ao 13, eu já li, né? Capítulo 6, do 11 ao 13, eu li. Depois capítulo 7, do 1 ao 13. E Gênesis 7, do versículo 20 em diante. Gênesis 7, do versículo 20 em diante. Eu poderia ler lá 17, né? Só para fechar com a chave de ouro. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, cresceram as águas, levantaram a arca sobre a terra. Olha aqui, gente. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Depois eu vou explicar para vocês o que significa o número 40, que isso também é importante. Cresceram as águas, olha só, as águas então tiveram, não é que no primeiro dia veio o dilúvio e já arrebentou com água, não, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra, levantaram a arca de sobre a terra. Deus, ele vai levantar a igreja de sobre a terra. Do mesmo jeito que Deus, ele tirou a arca literalmente do solo terreno, ele vai tirar a igreja do solo terreno. Ele vai levantar a igreja, levantar, arrebatar, arpazo, tirado com força. Noé foi guardado dentro da arca. Deus fechou a porta. Lá em Mateus capítulo 25 fala da parábola das 10 virgens, que as 5 prudentes elas entraram para as bodas e a porta também foi fechada. Presta atenção, meus irmãos. A Bíblia, ela é um compêndio de códigos. É um quebra-cabeça que quando você começa a enxergar o encaixe das peças, você vai ficando sempre cada dia mais maravilhado. Predominaram as águas e cresceram sobre modo na terra. A arca, porém, galejava sobre as águas. Nós estamos e galejaremos sobre o Espírito Santo. Porque Ele é quem nos sustenta. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador, mas a Bíblia diz claramente que é só ele que convence o homem do pecado e do juízo.
Mas quando fala juízo, não é só o juízo da morte eterna no lago de fogo e enxofre no inferno, porque todo crente sabe disso. Qualquer crente que você entrar em qualquer igreja mais depravada e pervertida igreja que existe hoje na terra, cristã, se você falar, você acredita que tem inferno? Sim, eu acredito que um dia tem inferno. Se eu não for bonzinho, eu vou para lá, vou queimar. Não é esse juízo exatamente, mas é também o juiz de Deus. Porque a última geração, antes do juízo, né, antes que ele venha próprio dito, ela está sendo anunciada e advertida e alertada para vigiar, porque o juízo de Deus, o dia do Senhor, dia de vingança, está vindo. Está dando para encaixar os fatos. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Meus amados, sabe quanto que vale um côvado? Na medida judaica, onde eu pesquisei, tá? Pode ser que tenha um valor um pouquinho diverso, mas é 45 centímetros. Um côvado, ele vale, na medida judaica, 45 centímetros. Pode variar em 50, 40, essa é a média. Eu peguei 45, multipliquei pelo número 15, cheguei a 6 metros e 75 centímetros. Então, aproximadamente, as águas do dilúvio, elas subiram até o monte mais alto, 7 metros. Então, quer dizer, se um ser humano, olha, presta atenção, o dilúvio começa, e as águas começam a subir. O que o povo fez? Começou a fugir. Começou a vir destruição, o povo começou a fugir. É como na tribulação. A Bíblia diz que quando começar a cair pedra do céu, começar terremoto, os homens vão se esconder nos buracos das cavernas. Na época do dilúvio, os homens começaram a fugir para as montanhas. É no mínimo, meus irmãos. É no mínimo. Só que olha só, que coisa, né? Já o fato deles saírem do plano para correrem para as montanhas, até achar uma montanha, eles se fatigaram. E as águas caindo, e o povo sofrendo, muitos morrendo. Alguns então começaram a ver as montanhas, começaram então a subir pelas montanhas. Só que eles iam subindo e eles iam se cansando e se afatigando, porque essa tristeza durou 40 dias e 40 noites. E o povo foi tentando fugir. Muitos provavelmente conseguiram chegar aos cumes dos montes, aquele local, e foi o planeta inteiro que passou pelo dilúvio, e eles foram subindo. Eu não sei se tinha população já na América do Sul, eu não sei até onde tinha ser humano na Terra, mas a verdade é certa, só Noé e sua família escaparam, porque só nele Deus viu justiça. O resto estava tudo cheio de violência e corrompido. Então eles subiam e escapavam. Provavelmente alguém deve ter chegado no mais alto monte que estava ali naquela região e deve ter dito, bom, mais do que isso não tem como subir. Essas águas mais cedo ou mais tarde vão parar. Nós estamos numa certa altitude e provavelmente ninguém deve ter chegado no pico do Monte Everest, que tem 8.000 metros de altura. O Monte Everest tá lá, acho que é Himalaia, né? Sei lá, 8.000 metros de altura. Então, provavelmente ninguém conseguiu, porque ali tinha que encarar a neve, né? Se fosse o caso. Aí Deus o que faz? Imagina o Cristiano, né? Como diz aqui na Itália, o fulano. Ele chegou no mais alto monte que ele poderia alcançar. Chegou próprio no topo da montanha. Já estava arrasado, cansado, destruído, sem força, sem comida. Sabe, porque o desespero gera adrenalina, a pessoa só quer correr. Aí o que Deus faz? Faz chover 15 côvados acima dos montes, de todos os altos montes que havia debaixo do céu. Não é nem da terra, é do céu. Quer dizer, se você não acha que o dilúvio foi no mundo inteiro, aqui Deus fala do céu, porque o céu engloba o planeta inteiro. E aonde tinha monte mais alto, Deus fez subir mais 15 côvados de água, que é aproximadamente mais 7 metros de altura. Inclusive, eu acredito que não é 6,75 metros. Eu acredito que isso aqui deve ter chegado na casa dos 7 metros, porque o 7 é o número da perfeição e Deus trabalha com os números.
Mas isso aqui é uma coisa minha, é o que estou falando, 7 metros. Mas se Deus ele vai sempre fiel em cima da matemática dele, e ele escolheu esses números, provavelmente, esses 7 metros, meus amados. Então, deve, em vez de ter sido 45 centímetros um côvado, Deus deve ter pego como base correta os 50 centímetros. E aí chegou a 7 metros. Provavelmente deve ter chegado a isso, porque é o número da perfeição. Está perfeito o meu juízo. Derramei até a última medida. Aliás, 15 vezes 50 dá 7, é que eu não sei, teria que usar a calculadora. Mas, justo para consertar aqui se eu fiz alguma gafe. Tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Tudo, 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 tudo. Assim, foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Fora os 40 dias e os 40 noites que choveu, Deus ainda deixou mais 150 dias de água ali até elas descerem devagarzinho. Não tinha como ninguém escapar. Tudo que tinha fôlego de vida. Lá no início de Gênesis, curiosamente, quem é que soprou fôlego de vida nas narinas de Adão? Deus. Então tudo que tinha fôlego de vida pereceu por causa das águas. Meus amados, é conjectura. Mas eu digo assim mesmo, quem não tem a água do Espírito Santo dentro de si, não tem o fôlego da vida eterna, vai perecer. Quando disserem paz e segurança, lhe sobrevirá repentina destruição. O juiz de Deus, ele vai vir. E Deus, ele é justo e reto. E sabe onde é que fala sobre isso? Antes eu queria só deixar para os irmãos aqui o que significa o número 40. Porque choveu por 40 dias e 40 noites. A arca ficou durante esses 40 dias e esses 40 noites galejando sobre as águas. O número 40 é muitas vezes conhecido como número de provação e de julgamento. No caso do dilúvio, meus amados, eu vejo claramente como número de julgamento. Veja as referências. Por exemplo, Deuteronômio 8:2 fala dos 40 anos no deserto. Êxodo 24:18, Moisés fica 40 dias no monte. Jonas advertiu a Nínive que o julgamento viria após 40 dias. Está lá em Jonas capítulo 3, versículo 4. Jesus foi tentado por 40 dias no deserto. Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 2. Houve 40 dias entre a ressurreição e a ascensão de Jesus. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 3. E isso aqui eu quero chamar a atenção para os irmãos. Houve 40 dias entre a ressurreição de Cristo e a ascensão de Jesus aos céus. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 3. Eu gostaria de dar uma lida que eu peguei ao vivo com os irmãos. Eu quero ver se realmente bate essa referência segundo o que está sendo dito. Então, Atos, capítulo 1, como eu disse aqui, deixa eu buscar aqui com os irmãos, essa referência eu quero ler. Atos, capítulo 1, versículo 3, vamos lá. Atos 1, 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Vamos ler. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se
se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. 50 dias depois, né? Foi a festa do Pentecoste. Então, meus amados, olha lá o número 40. Jesus ressuscitou da cruz, durante 40 dias ele apareceu a muitos, fez muitas coisas, e então foi assunto ao céu, foi levado ao céu, eles o viram subir devagarzinho. Meus amados, 40 é número de provação. Você, como igreja de Cristo, você morre em Cristo e nasce em Cristo. Quer dizer, você morre para o mundo, você crucifica a sua carne junto com Cristo. Então você faz isso em Cristo, porque Ele é que é poderoso para te salvar. Então nós morremos com Cristo, mas nós ressuscitamos, e durante um tempo, que é o tempo de provação da nossa vida, nós crescemos, nós provamos para Deus, para nós mesmos, nós pregamos o Evangelho, que nós somos realmente filhos de Deus, e quando nós estamos no tempo correto da perfeição, Deus nos leva para o céu. Olha aí uma profecia encaixando na outra. A Bíblia diz que nós estamos no deserto do mundo, nós somos peregrinos neste mundo. A nossa estadia nessa terra, ela vai durar 40 tempos proféticos individuais. Eu chamaria disso. Eu diria que cada ser humano tem os seus 40 tempos proféticos. Não são 40 dias, não são 40 anos, não são 40 meses, mas são 40 tempos proféticos. Quer dizer, Deus, quando Ele deixou você nascer, Ele fez com que você viesse ao mundo, Ele te teceu de modo assombroso no útero de tua mãe. Enquanto você ainda era informe, Ele já conhecia todos os dias da tua vida, como diz a palavra. Ele decretou um tempo de vida para você na terra. Esse tempo eu chamaria de 40 dias proféticos, 40 tempos proféticos. Então você nasce, você cresce, você vive a sua vida de pecados, então você se arrepende, você vem para Cristo, você é lavado e remido pelo sangue de Cristo, e você termina o tempo da tua vida preparando as suas vestes, né? Até você ser arrebatado para o céu. Assim foi com Cristo, assim será com a igreja. A Bíblia diz que Cristo padeceu muitas dores, Cristo morreu por nós. E aí ele fala, tem uma passagem que diz, se o Senhor foi perseguido, quanto mais vós também tereis que ser perseguidos. De algum modo, a igreja ela é perseguida na terra. Tem a igreja dos mártires, que são perseguidos até a morte, mas tem também as provações, quando Jesus disse, neste mundo tereis muitas aflições, mas eu venci o mundo. Então tem quem vive simplesmente aflições e provações. Aí você vai lá na carta às 7 igrejas em Apocalipse e você vai se encontrar em uma daquelas 7. Amém, meus irmãos? Olha, não adianta. Se você que está ouvindo esse áudio aqui nunca leu a tua Bíblia, você precisa começar hoje, do Gênesis até o livro de Apocalipse. Porque se você não lê a Bíblia, você não vai ter base para conseguir comer todas essas palavras, todo esse estudo aqui. Porque você precisa lembrar das passagens que eu falo. Tem um momento na Bíblia que diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que isso significa? Que o Espírito Santo, meus irmãos, mano a mano que você começa a ler a Bíblia, ele vai trabalhando no teu coração, e as palavras que você vai lendo de todo o teu coração e boa vontade, elas vão sendo literalmente gravadas nas tábuas do teu coração. É por isso que no decorrer da tua vida, nos acontecimentos diários, o próprio Deus, Espírito Santo, traz à tua memória aquilo que te dá esperança.
É aonde quando que você ouve uma palavra como essa aqui, e eu cito algumas coisas que eu me lembro, porque eu trago à memória aquilo que me dá esperança, você também lembra. Porque o Espírito Santo confirma em você, isso está na Bíblia. Ela não está inventando da cabeça dela. Isso não está vindo porque ela sonhou, respirou demais lá fora, então o cérebro ficou meio atordoado e ela está soltando bolota. Não, isso realmente está nas Escrituras. Amém, meus amados? Amém, meus queridos? Então a igreja, ela vive o ministério de Cristo na terra. Ela morre com Cristo e ela é ressuscitada com Cristo e ela vai ser levada para o céu como Cristo foi depois que ela passa pelos 40 tempos de vida profético, de provação, de deserto. Quando nós estamos prontos, a Bíblia fala que nós somos os vasos. E quantas vezes a Bíblia diz que Deus quebra o vaso e faz de novo? Quer dizer, ele remodela, ele refaz o vaso. A Bíblia fala de vasos para a glória de Deus e fala também dos vasos da ira de Deus. Deus nos conhece, meus irmãos, e ele estabeleceu um tempo de vida para cada um de nós. É por isso que nesses últimos dias Deus tem trago ao meu coração essa necessidade de dar valor para o tempo. Quanto mais você puder fazer a obra de Deus, quanto mais você puder buscar a Deus, quanto mais você puder se santificar nesse tempo, meus irmãos, faça. Porque isso é tudo contabilizado no céu. E quer um outro segredo, que aqui uma coisa puxa a outra. Mas a realidade é que quanto mais você aprende de Deus e cresce e vai absorvendo as Escrituras, mais você se torna grande na fé, mais você vai se tornando adulto na fé. E quem sabe você vai se tornar também, mais lá para frente, um chamado ancião na fé? A Bíblia fala dos anciãos. A Bíblia diz que no céu vai ter os anciãos. Mas não é porque está todo mundo velhinho de cabelo branco, cheio de ruga. Não, porque isso é morte, né? É uma pele, um corpo que está morrendo. A Bíblia diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, o que pode ser esses anciãos? Ancião é aquele que cresceu com Cristo, que cresceu com o Espírito Santo, que cresceu com Deus na terra. O apóstolo Paulo tem um momento que ele apela com uma igreja específica, que eu não me lembro o nome, mas ele diz, basta! Vocês não podem ficar bebendo leite o tempo todo. Eu tenho que voltar para vocês e dar leite para vocês, mas vocês já têm que comer o alimento sólido e já está na hora de vocês darem fruto, fazer o que eu estou fazendo. Porque temos que ser anciãos na fé. Amém? O texto é mais ou menos esse, meus irmãos, mas justo para vocês então perceberem como que a coisa é profunda. Então, veja lá. O número 40 em cima, eu vou pôr aqui em cima de Atos, capítulo 1, eu vou pôr do 1 até o 5, porque fica melhor e é uma bela referência para os irmãos se lembrarem. Mas eu falei aqui do juiz de Deus, eu falei aqui do porquê que a gente tem que entender essa parte, né? Porque a natureza de Deus eu acho difícil da gente entender nesse corpo caído aqui, mas eu acredito que parte dessa natureza, eu acredito que se chegar a Deus é conhecer um pouco da natureza de Deus. E aqui no livro de Naum, capítulo 1, tá? Naum, capítulo 1, todo capítulo, a gente vai entender então esse lado de Deus aí. E eu quero ler para encerrar esse estudo, porque a gente viu sobre o dilúvio. A gente viu que não teve escapatória. A gente viu que Deus salva Noé e 7 dias antes de vir o dilúvio, Deus manda ele terminar de se preparar, bota os animais na arca, A gente entende então que esse processo foi durando, aí veio o dilúvio e provavelmente eles terminaram de entrar com todos os animais e Deus fechou a arca por fora, a arca foi elevada de sobre a terra e quem elevou a arca foi a água. E a água é o símbolo do Espírito Santo e ele vai elevar a igreja de sobre a face da terra no dia em que vier o dilúvio da ira de Deus. Esse dilúvio por si só vai durar 7 anos. E está lá em Isaías capítulo 26, acho que do versículo 21 ao 22, né? Entra, povo meu, para dentro das suas recâmaras, fecha a porta até que passe a minha ira. Tem esse texto aí, tá bom? Então nós vamos ser elevados. E agora a gente vê a ira
e a misericórdia de Deus. Eu vou ler esse texto aqui, eu coloquei o capítulo todo justo para a gente ver o que vai acontecer na grande tribulação composta de 7 anos. Tribulação e grande tribulação. Por quê? Porque ela vai vir com a ira de Deus e vai ser derramada até a última gota. Mas no finalzinho você vai ver a misericórdia de Deus para com o povo judeu, mas no início dela você vai ver também, de certo modo, a misericórdia de Deus com os santos da grande tribulação, porque Deus vai dar força para esse povo conseguir negar a marca da besta, eles não vão aceitar, e Deus vai dar uma força sobrenatural para essas pessoas conseguirem passar pela tortura do anticristo e pela decapitação. E ainda vai ter um pouco de gente que vai escapar e vai entrar no milênio. Pessoas de todos os povos, tribos, raças e línguas, porque de anos em anos em milênio, no milênio eles vão subir ao monte do Senhor para celebrar as festas do Senhor. É onde a palavra de Deus diz: se o Egito não vier, ele vai ser punido com a maldição. Esta é a maldição: não vai chover na terra do Egito, se eles não subirem para as festas do Senhor. Então no milênio vai ter gente de todos os povos na terra, e é Deus quem vai guardar esse povo de modo sobrenatural durante 7 anos. A Bíblia não fala nada, a Bíblia não dá muito espaço, e eu entendo porque ela não faça isso, porque ela poderia dar esperança para os homens, né, de quererem ficar na terra, para entrar no milênio vivos, poder casar, poder ter filho, poder fazer sexo no milênio, né? Por que não? Então, para Deus tirar isso, porque maior é o reino dos céus, melhor é o reino dos céus, melhor é aquele que é levado para o casamento e entra no casamento e até casa com Cristo. Então, muito mais altos são os planos de Deus para nós. E a Bíblia diz: os meus planos são planos de paz, de alegria, né? Os meus planos, tem um salmo, não sei onde é que fala sobre isso, né? Que a gente não tem ideia. Então, às vezes, enquanto a gente está muito limitado nesse mundo de arroz com feijão e carne frita, Deus ele tem algo muito maior que nem os nossos olhos viram, nem jamais chegou ao nosso coração, nem aos nossos ouvidos. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quer dizer, se você ama a Deus, seus olhos nunca viram o que Ele está preparando. Seus ouvidos nunca ouviram e nunca chegou ao teu coração. Quer dizer, nós vamos ver coisas na glória que, por mais que a gente já tenha rodado o mundo inteiro, visto maravilhas de norte a sul, de leste a oeste do planeta Terra, lá na glória, aquilo que o teu olho vai contemplar, não pode ser comparado à glória de qualquer coisa que teve aqui na terra, porque vai ser infinitamente mais glorioso. Aquilo que os teus ouvidos vão escutar no céu. Eu tenho certeza, meus amados, cada um de nós deve ter um estilo musical, né? Você tem um gosto musical talvez diferente do meu. Mas uma coisa é certa, quando nós chegarmos na glória, não vai ter uma música, um louvor no céu que nós não vamos nos deleitar e apaixonar e amar de escutar. Não vai ter no céu um louvor que você vai falar: não, esse aqui eu não gosto, não faz o meu estilo. Não, lá vai ser tudo completo e perfeito. A Bíblia fala de júbilo e plenitude de vida. E nunca chegou à nossa mente aquilo que Deus tem preparado. Significa que Ele ainda está preparando alguma coisa para aqueles que o amam. Deus, enquanto esse tempo está aqui ainda rodando e nós estamos na terra nos 40 tempos, né, da nossa provação de vida, Deus está lá preparando coisas e coisas e coisas para virem na nossa vida. A gente não tem ideia, meus amados, mas uma coisa é certa: o que está na glória não pode ser comparado com o que está na terra, principalmente porque a Bíblia diz que as coisas que estão na terra, muitas das vezes, são sombra das coisas que estão no céu. A sombra, ela é cinza, muitas das vezes ela é sem forma. A sombra não transmite nenhum rumor, nenhum ruído, nenhum barulho, nada. A sombra, ela transmite só emoção ou expectativa. A gente tem uma ideia, a gente fica tentando entender de que é aquela sombra. Mas quando você volta os teus olhos para aquele objeto que está fazendo a sombra própria dita, você vai descobrir novas cores, novas nuances, novos perfumes, novos cheiros, novos rumores, novos sons. Então, meus amados, creiam, aquilo que nós vamos ver lá no céu, ou na glória, ou na eternidade com Cristo, não tem como ser comparado à coisa mais linda que você já viu ou viveu nessa terra. E aí você vai ver então a ira e a misericórdia de Deus para fechar o estudo que está lá em Naum, capítulo 1, que eu vou ler ele todo com os irmãos. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Eucosita.
foi a Nínive. Isso aqui foi um juízo de Deus, porque Nínive, primeiro ela teve o arrependimento com o apóstolo o profeta Jonas, né? Daqui a 40 dias Nínive será destruída. E Nínive se converte. Os anos passam e Nínive apronta com Deus. E um dia vem o juiz de Deus a Nínive. Basicamente é o que aconteceu naquela época. Mas lendo com bastante clareza esse texto, com muita calma e precisão, a gente vai ver que isso também é profecia para o futuro. Isso aqui tem coisa aqui que ainda não aconteceu. E eu vou mostrar para os irmãos, eu vou tentar ser rápida, né? O Senhor é Deus zeloso e vingador. Presta atenção, a Bíblia diz que nós temos que deixar a vingança para Deus. Minha pertence a vingança. É um negócio assim, né? Tem frases em salmos, em textos bíblicos, que Deus, ele fala que a Deus pertence a vingança. Não é nós que temos que vingar aquele mal que nos é feito, mas é deixar que Deus o vingue. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Deus, ele reserva indignação para os seus inimigos. Em Gênesis, capítulo 6, do 11 ao 12, fala que a terra estava cheia de violência e corrompida. Presta atenção. O Senhor é tardio em irar. Isso me lembra a palavra longanimidade de Deus. Ele é tardio, quer dizer, ele vai deixando por último, ele vai deixando pro o ápice. Quando não tem mais jeito, Deus então ele vem com a ira dele. Então ele é tardio em irar-se. Porque ele mesmo, meus irmãos, sabe o quanto é terrível a sua mão, o peso de sua mão. Mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Deus jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Emíngua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo. Bazã era uma cidade, o nome Bazã significa a luz da terra em hebraico, justo para dar aqui, né, um pouco de complemento ao texto. E a flor do Líbano se murcha, os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem. Eu quero fixar aqui o versículo 5 que diz que os montes tremem perante o Senhor. É terremoto. E os outeiros se derretem. Eu fui olhar lá no dicionário o que significa a palavra outeiro. Outeiro, que palavra é essa que eu ouvi várias vezes, mas não tenho ideia do que é. Significa colinas, montes, morros. E a Bíblia diz que as colinas, que os montes e que os morros se derretem. O que isso significa? Vulcões. Vulcões. E a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? Porque Deus também se indigna. Quem pode suportar? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? Meus amados, furor é raiva extrema, agitação violenta, impetuosidade. Indignação significa revolta, cólera, irritação. Então, quem subsistirá diante a revolta, a agitação violenta de Deus? Quem? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Meus amados, eu queria chamar só uma atenção aqui. Eu faço uma pequena pausa. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 24, Jesus cita um termo que ele fala: quando virdes acontecer todas estas coisas, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Você vai ver o capítulo 24, ele fala do princípio das dores, depois ele fala da tribulação e depois ele fala da grande tribulação. Então ele fala de todo o acontecimento, desde a igreja na terra, o nascimento próprio dito da igreja, até a conclusão da dispensação do homem do pecado na terra, né? Ele vai até o finalzinho lá da vinda de Jesus nos céus com grande poder e glória. Então ele passa pelos sinais terríveis no céu, que vai dizer que os elementos se desfarão com calor. E
ele fala, quando vires acontecer todas essas coisas, a igreja, né, fala para a igreja não temer, porque está próxima a sua redenção, sabe? E eu queria falar para os irmãos o seguinte, a gente tem visto acontecer coisas que apontam que realmente está próxima a nossa redenção. Os montes estão tremendo no mundo inteiro. Os vulcões estão explodindo em várias partes do mundo. Dá lá o Havaí. E tem outros lugares aí também, coisas estranhas acontecendo. São sinais, amados. A Bíblia diz, os montes tremem perante ele. Os outeiros, ou as montanhas, os montes, as colunas se derretem, a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode? Olha só, se está falando aqui que é diante dele, eu entendo que ele está às portas. Toda vez que Deus está às portas, a terra treme, os montes explodem, o mar se recolhe. Meus irmãos, presta atenção no que eu estou falando. É mais uma chave profética de Deus querendo puxar a orelha da igreja, dizendo, olha, eu estou às portas, porque os montes estão tremendo no mundo inteiro. A nuvem é o pó dos meus pés. Vocês estão vendo as nuvens estranhas coroando toda a terra. Sim, são rastros químicos. Sim, é a ARP que está trabalhando e mudando todo o clima do planeta. Sim, mas Deus é quem permite que essas coisas aconteçam. E você está vendo essas nuvens anômalas no mundo inteiro. Meus amados, é chegado o reino de Deus. Vai alta a noite, meus irmãos. Os montes estão explodindo, vulcão está explodindo, meus irmãos. Vulcões que até então nem se imaginava explodir tão cedo, estão começando a dar número, dar o nome lá, estão explodindo. E a Bíblia fala, não só aqui, mas em várias passagens, que tudo isso acontece diante dele. Quando Deus se levanta e caminha verso a terra, os montes não resistem e tremem, o mar se recua, meus irmãos. E é o que está acontecendo. Deus ele deixou o sinal do recuo do mar, que começou no passado, meus amados. Se você lê Bíblia, você vê que o próprio mar se recua diante do Senhor. Ele repreende o mar e o faz secar. Está lá no versículo 4. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. São pequenas nuances que, se a gente é um bom observador, se somos bons observadores, a gente vê que o Senhor está às portas. Ele não está mais no lugar inicial, lá sentado com calma. Mas ele está se levantando para olhar a terra mais de perto. E é Jesus que vai dar o start em tudo isso, quando ele arrebatar a igreja. Porque nós vamos encontrar com ele nos ares, quer dizer, ele vai levantar da direita do trono, porque agora a Bíblia diz que ele está sentado à direita do trono do Pai, de Deus. Mas ele vai ter que se levantar desse trono uma hora ou outra, para vir buscar a igreja nos ares, porque ela vai subir por entre as nuvens. Então, quanto mais Jesus se aproxima desse local chamado Ares, que é uma região no terceiro céu, lugar onde Deus habita, mas é onde está a entrada do céu, a porta do céu. Quando ele está chegando, o mundo treme, a terra cambaleia como um bêbado por causa da presença de Deus que está se aproximando. Só não consegue enxergar isso quem realmente não quer. Gente, a coisa é tremenda. Quanto mais Deus se aproxima da terra, mais a terra reage, mais o mar recua, mais os montes explodem, mais a terra treme e coisas estranhas acontecem no mundo inteiro. A terra ela não consegue se reger e aí vem os buracos. No mundo inteiro está aparecendo buracos, crateras, porque a presença de Deus é muito gloriosa e o mundo foge da presença de Deus. O mundo ele não resiste à glória de Deus que está se aproximando. Chegou um momento na Bíblia, lá depois do milênio, que diz que os céus e a terra fugiram da presença de Deus. E eis que vi um grande trono branco. Toda vez que vem o juízo, a terra, ela foge. Ela não resiste, ela se abala, ela treme, ela perde a sua forma original.
O mar se agita muitas das vezes. A nuvem é a poeira dos dos pés de Deus. Ele cavalga sobre os trovões. Vamos prestar atenção, meus irmãos. Vamos prestar atenção. Quem pode suportar? Quem pode a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? 15 côvados acima do monte mais alto cobriu as águas do dilúvio. Quem pôde resistir o juiz de Deus no dilúvio no tempo de Noé? Quem? Quem teve fôlego para nadar 7 metros acima do monte mais alto? Lembrando que quanto mais você sobe, mais o ar fica rarefeito. O que isso significa? Significa que mais o teu coração tem que fazer fatiga para respirar, porque a pressão ela diminui. Então você não respira em cima de uma montanha como você respira no nível do mar. Você quando está no nível do mar, o seu pulmão ele trabalha mais relaxado, tem muito oxigênio. Mas quanto mais você sobe, mais o ar fica rarefeito, quer dizer, o oxigênio começa a ficar escasso e você faz mais fatiga. Agora imagina no cume da montanha mais alto, já com o ar tão rarefeito, Deus ainda bota mais 7 metros de água. Com qual pulmão a pessoa poderia subir e ficar galejando até que abaixasse, sendo que isso durou 150 dias? Qual resistência humana poderia resistir? Tamanho poder de Deus. Deus abriu as comportas do abismo e as portas das fontes de água do céu. E ele jogou água de baixo e de cima. E só quem estava na arca que se sobreviveu. E só sobreviveu porque ele mesmo sustentou com a sua mão, porque ele fechou a porta da arca. Meus irmãos. Eu não sei se todo mundo está entendendo tudo que eu estou falando, porque tem sempre comentários que você vê, não tem nada a ver, mas amém. Quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, meus irmãos. Ele é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Vai lá ler de novo o Salmo 91. Mas com inundação transbordante, olha aí, como nos dias de Noé, transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade, mas o juízo vai vir para o mundo inteiro. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Lá em Apocalipse, quando fala da ira de Deus, vai chegar um momento que está descrito lá que as trevas cobriram toda a terra. Quando Moisés tirou o povo do Egito, teve um momento que teve uma das pragas, e ela era a escuridão. A Bíblia conta que onde tinha judeu tinha luz. Quando eles passavam para o lado egípcio, a luz apagava e tinha treva que se podia tocar. Com as trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Deus ele não considera inimigo do homem, ele considera todo aquele que se rebela contra ele como inimigo dele. Toma cuidado, você que ainda está achando que Deus é amor e você pode fazer o que você quiser. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por 2 vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor, por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, aqui fala da misericórdia, né? Quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, a Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Vil é de valor pequeno, mesquinho, desprezível, infame. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas,
do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem miserável já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Presta atenção, meus amados. Aqui eu entro no versículo 12, praticamente, né? Ele começa a trazer sobre a misericórdia. E aqui diz que a Síria, ela vai ser completamente destruída, não vai ter posteridade deste povo nunca mais na face da terra. E eu fui procurar, descobrir onde é que foi essa antiga Síria, se ela foi exterminada completamente, se aquele povo que viveu ali desapareceu para sempre. E olha só o que eu descobri. A antiga Síria foi destruída. A região onde era habitada e chamada antiga Síria, naquele tempo, aquele povo, aquela cidade foi destruída. Mas creio que todo o povo assírio ainda não se extinguiu da face da terra, como diz a profecia em Naum. Porque a Bíblia diz que da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura de fundição, farei o teu sepulcro porque és vil, né? Porém contra ti, Assírio, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Porque ainda, não sei se eles são totalmente extintos, porque ainda perseguem os judeus. E a Síria, a antiga Síria, ela está situada no continente asiático, na região do Oriente Médio. De capital era Assur, Nínive. Essa região hoje é o atual norte do Iraque. É por isso que eu não creio que essa profecia se cumpriu, porque a Bíblia diz que, no versículo 13, mas sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Né? E a Bíblia fala que Deus ele trará paz em Israel, que ela vai viver sem muros, vai ser uma cidade segura eternamente, nunca mais haverá guerra e tal. Eu acredito que enquanto tiver árabe perseguindo Israel, esses árabes eles vão ser sempre descendentes de algum povo antigo que Deus levantou profecia contra eles. Entendeu? Isaías 52, ainda vai se cumprir essa profecia, porque o homem vil já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Quando fala passará por ti, é Judá, tá? Então a Bíblia diz que o homem vil já não passará por ti, ó Judá, ele é inteiramente exterminado. E lá em cima fala, eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos. Meus amados, só Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é que vai poder trazer paz eterna no meio de Israel. Então, meus queridos e amados irmãos, é um quadro profético que eu, Ana Paula, creio que ainda não se cumpriu, mas eu creio que ele está caminhando para se cumprir. Do mesmo jeito que Deus trouxe o dilúvio lá na época de Noé, na terra, no mundo, a gente já está vendo os montes tremendo, os outeiros transbordando, né? Se derretendo, as montanhas, os vulcões, o mar se afastando, se recuando, os rios secando, as nuvens cobrindo toda a terra. Isso é um anúncio, meus amados, é a pedra que clama no deserto dizendo: Jesus está voltando. Eu não sei, meu amado irmão e minha amada irmã, quanto que esse vídeo pode ser profundo para você. Eu não sei o quanto que Deus, em cima dessas palavras, vai falar para você. Se você é um pós-tribulacionista até a tua morte, digamos assim, né? Tipo católico que diz assim: eu nasci católico, eu vou morrer católico, né? Eu sou católico, apostólico, romano, eu nasci católico, vou morrer católico. Às vezes o pós-tribulacionista ele leva para esse lado, né? Eu vou ser e eu sou e basta. Se você ainda segue o meu canal, eu não sei por que você escuta esse canal, porque 99% dos vídeos que estão sendo tratados aqui é um após o outro, provando e reprovando que a igreja não vai passar pelos 7 anos,
Tá tudo aqui, cada dia é um texto novo, cada dia é um estudo totalmente conectado de modo mais avançado, mas se isso ainda assim não é o suficiente para te mostrar, eu não sei por que você ainda segue esse canal, tá? Talvez você não tenha o que escutar, então vamos escutar a Ana Paula porque eu gosto da voz dela, mas se você ainda está escutando esse canal, eu vou te pedir só uma coisa. Se é que eu posso me permitir a te pedir isso. O pré-tribulacionista, ele tem aqueles que estão preocupados, né? Mas basicamente o pré-tribulacionista, ele não está tão preocupado em mudar a cabeça do pós-tribulacionista. Porque o pré-tribulacionista, a preocupação dele tem que ser orar a Deus e pedir salvação de almas. Porque a gente sabe que a coisa mais linda que pode acontecer para um ser humano é ele ser salvo e ir para o céu um dia. Ir para Deus um dia e não ir para o lago de fogo e enxofre. A nossa esperança é sermos resgatados e elevados da terra em tempo, antes que venha a ira de Deus. E nós temos as promessas no nosso coração. É mais forte do que nós. Mas eu queria te pedir, se você é uma pessoa que realmente teme a Deus de todo o teu coração, independente se você é pós-tribulacionista, mid-tribulacionista, procure viver a palavra de Deus em santidade, sabe? Justo por zelo, continua lendo a Bíblia todo dia pede perdão a Deus pelos seus pecados, ora pela salvação dos seus familiares, foca nisso, foca em trabalhar na seara que é grande, poucos são os trabalhadores. Quanto mais a gente foca no reino de Deus, mais Deus ele nos abençoa nessa terra e nos guarda, nos protege, sabe? Então, eu acho que você poderia pôr simplesmente essa pergunta no teu coração, essa expectativa. E se a Ana Paula estiver correta? E se realmente, por mais que ela estuda e para mim não tá legal, mas e se acontecer do jeito que ela fala? Eu vou querer ser pego de surpresa e fazer com que a minha casa seja arrombada? Eu vou querer pagar para ver se eu vou entrar em Apocalipse capítulo 20, versículo 4? Não. Eu vou preparar hoje a minha casa. Eu vou orar para com que Deus salve a minha mãe, meu pai, meu marido, meus filhos, minha tia, meu amigo do trabalho, meu patrão, a moça da padaria, o senhor do banco. Ore, meu amado, ore. Ore todo dia por uma vida. Escolha uma pessoa a quem orar cada dia na sua vida. Dedique-se ao Senhor de todo o teu coração. Leia a palavra de Deus, simplesmente para dizer, Deus, eu preciso te conhecer, eu quero me encher de ti. Não se rebele, não fique, sabe, a gente vê muita gente brigando. Tira isso da sua vida, porque a palavra de Deus diz que os frutos do Espírito é mansidão, autocontrole, domínio próprio. A mansidão. E assim, meus amados irmãos, aqueles que acreditam nas palavras que a gente tem estudado, a única coisa que eu posso dizer aqui hoje para você, para mim, para nós é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus e a noiva dizem, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos sedentos do nosso amado marido, né? O nosso noivo, o nosso Senhor, o nosso Deus. Amém? E assim eu vos saúdo, meus irmãos, com a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor, que é a paz que excede todo entendimento. Amém, amém e amém.